Olá, graça e paz, da parte de Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa esperança, amém? Meu nome é Thiago Santos e seja bem-vindo ao canal Venha o Teu Reino. Eu quero te convidar já de início a você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações porque nós estamos dentro de uma série de exposições da Carta de Paulo aos Romanos. E todas as vezes que eu for liberar um vídeo, o YouTuber vai estar notificando você e você não vai perder o nosso conteúdo. No vídeo anterior, nós falamos sobre Paulo e o Evangelho dentro dos versículos de 1 a 7 do capítulo 1 de Romanos. Continuaremos ainda no capítulo 1, porque ele é muito rico, mas voltados agora do versículo 8 ao versículo 17, onde nós vamos falar sobre os sentimentos de Paulo em relação ao Evangelho de Deus. Nós entendemos que o Evangelho ele gera sentimentos, convicções em nosso coração, e isso se torna muito expresso pela carta de Paulo aos Romanos. O primeiro sentimento que eu consigo perceber está logo no versículo 8 e 9. É um sentimento de gratidão. Paulo diz assim: antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Paulo está dizendo aqui no versículo 8 que ele tem um sentimento, na verdade, de gratidão, porque a igreja de Roma, né? A igreja cristã de Roma está tendo uma vida, né, cristã relevante, está sendo, através da vida dessa igreja, anunciada a fé do Evangelho. E Paulo se sente grato por isso. Paulo não tem um sentimento como muito comum hoje, um sentimento de inveja, mas um sentimento de gratidão. E é esse sentimento que eu e você devemos ter quando ver o nosso irmão sendo relevante no reino de Deus, quando a voz dele está impactando a nossa sociedade, quando as pregações, as ministrações que vêm do céu têm sido relevantes, têm atraído multidões a Cristo Jesus. Esse sentimento deve ser um sentimento de gratidão, de poder perceber a multiforme graça do Senhor sendo manifestada hoje na nossa sociedade. Por que Paulo tem esse sentimento de gratidão no coração? Versículo 9. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Paulo tem esse sentimento do coração porque ele serve a Deus de todo o coração. Ele serve ao Senhor. Ele entende que se a igreja de Roma está sendo relevante, porque a graça do Senhor tem se manifestado naquela igreja, se entendemos hoje e devemos ter esse sentimento de gratidão em nosso coração, de ver o nosso irmão, a nossa irmã sendo relevante no reino de Deus, é porque Deus, em sua infinita graça, tem usado para a glória do Senhor. E qual é o segundo sentimento que é expresso no coração de Paulo? No versículo 11, é o desejo de ver essa igreja. Ele diz assim: anseio em vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. O segundo sentimento que Paulo tem é um desejo de ver essa igreja, de compartilhar aquilo que ele tem e também receber da igreja aquilo que ela tem. Ou seja, um ambiente gerado não só de gratidão, mas um sentimento, um desejo de ter uma comunhão com essa igreja, de compartilhar para fortalecer, mas também ser fortalecido, de crescer, mas também fazer o outro crescer. Ou seja, nós somos no reino de Deus professores, nós temos o que falar, mas também nós temos que aprender. Aquele que não senta-se primeiro para aprender, não pode se levantar para poder falar. Então Paulo está dizendo que ele quer conhecer essa igreja, ele quer também compartilhar com essa igreja, mas ele também quer aprender com essa igreja. Eu e você, querido, nós temos muito a aprender. Claro, nós temos a ensinar, mas nós temos também muito a aprender, nós temos muito a crescer. O terceiro sentimento, e esse me chama muito a atenção no coração de Paulo, é no versículo 14, é um sentimento de dívida, não de culpa,
de dívida. Paulo diz no versículo 14: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O terceiro sentimento, Paulo percebe um sentimento de dívida. Dívida para com a sociedade. E está dentro de um contexto de evangelho. Paulo recebeu grande autoridade, grande responsabilidade, por causa da graça do Senhor, por causa da misericórdia que Deus teve para com a vida de Paulo. Paulo foi salvo da ira de Deus. Ele tece comentários agora a partir do versículo 18 em diante. Paulo foi salvo da ira de Deus. Paulo recebeu graça, misericórdia do Senhor. Paulo foi declarado por Deus amigo de Deus, outrora era inimigo do Senhor. Paulo percebe que ele tinha pecado e tinha se afastado e carecia muito da glória de Deus. E em Cristo Jesus, Paulo foi aceito por Deus. Paulo foi perdoado por Deus. Paulo foi restaurado por Deus. Paulo foi ressignificado por Deus. Paulo agora achou de fato o propósito pelo qual ele havia nascido. E Paulo entende que a sociedade precisa conhecer esse Deus, precisa conhecer esse amor do Senhor, a prova desse amor, a justificação que há em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo que ele não poderia guardar esse grande tesouro, essa grande responsabilidade. Ele precisava proclamar essa grandeza, dessa riqueza, dessa graça, dessa misericórdia, dessa profundidade da misericórdia de Deus, como ele vai tecer comentários lá no capítulo 12 de Romanos. E Paulo diz, eu estou em dívida, e nisso já há uma ligação para o quarto sentimento de Paulo no versículo 15. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Se o terceiro sentimento é um sentimento de gratidão, o quarto sentimento é o sentimento de prontidão. Paulo está disposto, está pronto, em prontidão, para poder proclamar o evangelho da salvação. Paulo não está indisposto, Paulo não está indiferente. Paulo percebe uma dívida e agora ele está querendo responder a essa dívida. Paulo está agora com disposição, está disposto a proclamar o evangelho da salvação do Senhor. E aqui está o nosso quinto sentimento, que está dentro de uma tríade de ligação. No versículo 16 que ele diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo percebe no terceiro sentimento, sentimento de dívida. Ele se coloca à disposição no segundo sentimento, no quarto sentimento de disposição. Por quê? Quinto sentimento, porque ele não se envergonha. Ele tem convicção daquilo que ele crê. Ele tem convicção de quem o salvou e por que o salvou e para o que o salvou. Paulo ele diz, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. É por isso que Paulo tem esses sentimentos arraigados no seu coração. Um sentimento de gratidão, um sentimento de desejo, um sentimento de dívida, um sentimento de disposição, um sentimento de convicção de que não está envergonhado, mas pelo contrário, está convictamente claro do seu papel, do seu propósito pelo qual ele nasceu. Queridos, é esses sentimentos que o evangelho deve produzir em nosso coração. É esse poder de Deus que nos salvou, que deve gerar, que deve nos mover, que deve transformar o nosso coração para proclamar o evangelho da redenção de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nós vamos falar no terceiro vídeo sobre a justiça de Deus versus a injustiça dos homens. É um capítulo lindo também, é uma perícope, um limite de ensino, de contexto lindo, onde Paulo vai falar sobre justiça e juízo de Deus, evangelho e juízo de Deus. Algo lindo, e eu te espero no terceiro vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário também de alguma dúvida que você ficou nesse vídeo, que a gente vai falando um pouco com pressa, para o vídeo ficar também didático e a gente não ficar cansativo. Se você tem alguma dificuldade, algum comentário também a tecer
pode deixar aqui, tá bom? E me siga também no Instagram, lá eu tenho colocado outros conteúdos também que vão abençoar a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e compartilhe também, se possível, esse vídeo. E fica na paz e vem o teu reino.